Que nosso amado e querido Jesus nos permita verdadeiramente refletir nas suas palavras que nós acabamos de ouvir. Amém. O que nós esperamos de um governante? O que nós esperamos de um líder? O que um líder precisa ser para ser bom, para ser considerado excelente? Será que um líder precisa ser forte, grande, amedrontador? Ou ele tem que ser mais manso, precisa ser mais sensato, passar a sensação de bondade e de tranquilidade? A aparência para ser um bom líder é tudo? Ou será que só as palavras já bastam? As palavras devem ser bem cuidadas, devem ser mais preservadas, devem ser sábias e calmas. Bom, certamente em nós, cada um de nós, temos uma certa idealização daquilo que vem a ser um bom líder. Nós temos uma imagem em mente, nós temos uma imagem no nosso coração de como um bom líder precisa ser. Independente da função, um bom líder para a nossa comunidade, para o nosso país, para a nossa cidade, as eleições inclusive estão chegando, bom líder para a igreja. No mundo imaginário nós temos um certo ideal. Só que quando nós vamos para o mundo real, nem sempre as coisas são assim. Nem sempre o líder que nós temos é da mesma forma como nós pensamos. E aí vai em diferentes lugares e diferentes ocasiões. Como, por exemplo, na igreja, será que o pastor tem que ser sempre da mesma forma? Tem que ser sempre da forma como nós pensamos e idealizamos? Jovens, moços, moças, há um tempo atrás, não sei se é agora, costumavam sonhar e falar de como deveria ser o par perfeito, o namorado, o marido, a esposa ideal. Vocês já passaram por essa fase de sonhar e de pensar. Agora já se concretizou. Vocês podem olhar para trás e dizer, é isso mesmo? Conseguiram chegar naquele ideal que vocês pensavam, imaginavam? E que tal a igreja? A igreja a gente também pode pensar nesse ponto. Uma igreja ideal. Muitos hoje em dia buscam a igreja ideal do qual se pensa, da qual se espera, da qual se mentalizam. Bom, é certo se a gente começar a detalhar cada uma dessas coisas que nós pensamos como sendo o ideal para nós, talvez pouquíssimas coisas no mundo real exista exatamente como nós pensamos, idealizamos e padronizamos. A história ela não é diferente nem quando nós pensamos isso de uma maneira solitária ou de uma maneira pessoal. Não, isso daqui foi aquilo que eu idealizei. Muito menos quando é algo social. A sociedade se impõe, a sociedade nos faz pensar esse modo como sendo o ideal. Tanto um quanto o outro, quando vai para a prática, as coisas são diferentes, às vezes são diferentes. Vamos pensar num exemplo de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Houve uma multidão, uma população, que vivia também sobre uma expectativa, sobre um pensamento, sobre uma idealização de como haveria de ser o seu líder, e nesse caso o seu rei. Essa população esperava e ansiava pelo seu rei. Como um bom rei precisa ser? Bom, nós sabemos que um rei, para lá atrás, anos atrás, ser um bom rei precisava ser alguém que entendia, assim, a arte da guerra, por exemplo. Necessitava ser alguém que nem sempre seria bom com as palavras. Afinal de contas, muitos dos reis tinham seus mensageiros, tinham aquelas pessoas que anunciavam para eles. Então, eles não precisavam necessariamente ser bons com as palavras, mas precisavam ser bravos guerreiros, precisavam ser valentes, precisavam estar sempre à procura de mais e mais, procura de mais terras, procura de mais posse, de mais terreno, de aumentar o seu reinado. Ora, um bom rei também é aquele que é muito difícil de ser derrotado, que não se entrega, que vai até o fim.
Um bom rei torna o seu reinado um local difícil de ser conquistado. Por isso, essa grande população, ela precisava de um rei. Ela ansiava pelo seu rei. Porque, na verdade, eles haviam sido dominados de novo e de novo e de novo por várias vezes, por outros povos. Neste momento, eles até moravam nas terras que eram dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Mas eles não tinham mais poder e nem domínio sobre as terras que, falando assim por tradição, até eram deles, mas outros dominavam ali. Então, por conta disso, eles se agarravam e se mantinham na promessa e na expectativa. O rei virá, e este rei vai vir da casa de Davi. Da casa de Davi, o nosso rei virá. O tempo vai passando e em determinado momento surge um forte candidato para ser esse rei. Jesus é o nome dele. Havia muita sabedoria nas palavras de Jesus. E há quem diga que ele era também prodígio em realizar milagres. Bom, imagine juntar a sabedoria com a capacidade de realizar milagres num cenário de guerra, num cenário de reconquistar as próprias terras. Bom, Jesus talvez seja um forte candidato a ser rei. Certamente um profeta. Porém, todo rei é acompanhado de grandes coisas. Todo rei é acompanhado de grandes feitos, desde que o momento em que ele ainda não é rei, até o momento em que ele passa a ser. Todo rei é acompanhado de grandes animais também. Mas é bem curioso que no momento em que esse possível rei está entrando em Jerusalém, sendo aclamado com uma bela festa, com uma barulhenta festa, ele não está num grande animal, mas está num jumentinho. Mesmo sendo um jumentinho que nunca foi montado, mostrando o quão esse jumentinho é específico para essa função, para a entrada do rei, o quanto que ele é prioritário para a entrada de Jesus, ainda assim é um jumentinho. Não é o animal mais belo, não é o animal mais veloz, muito menos é um animal mais forte. Por que então o rei usaria um jumentinho para entrar na cidade santa, para ir até o seu povo? Quem conhece a história de Jesus, e nós conhecemos muito da história de Jesus, sabemos que há muitos momentos em que Jesus quebra paradigmas e quebra também as idealizações e muitas das expectativas humanas. Jesus é um legítimo rei, é um herdeiro do trono de Davi, é da casa, da família de Davi. Mas Jesus, desde o princípio, nasce numa estrebaria, num lugar muito humilde para um rei nascer. E Jesus é esse que está sendo entoado hosanas em sua entrada triunfal, mesmo assim, em alguns momentos contradizem com a forma que nós esperamos de um rei. Ou até coisas que nós esperamos do próprio Jesus. Por exemplo, há momentos em nossa vida que nós esperamos de Jesus, nós esperamos milagres. Por quê? Porque aconteceu muitos milagres. Jesus realizou muitas curas. Jesus fez muitos sinais. Então, há momentos em que nós esperamos por um milagre. Há momentos em que nós esperamos por respostas diante daquilo que nós estamos passando, diante das dúvidas que nós temos em nosso coração. Há momentos em que nós esperamos uma vida de tranquilidade, uma vida de crescimento, seja no trabalho, de forma pessoal, que nós trabalhamos, nós buscamos conquistar coisas, ou até mesmo dentro da igreja, no reino de Deus. Nós olhamos muitos desses momentos, a resposta sendo diferente daquela que nós esperávamos. Os bancos das igrejas vazias, que nem sempre é da forma como nós idealizamos. Jesus nem sempre responde da forma como nós pensamos, da forma como nós desejamos. E aqui que vem uma grande dúvida.
O que fazer quando não for do nosso jeito? O que fazer quando não for da forma como nós idealizamos e nós pensamos? Certamente a nossa resposta deve ser no mínimo diferente da que foi percebida desses que festejaram a entrada de Jesus em Jerusalém. Pois aqui nós vemos uma grande reviravolta que é percebida nessa história. Nesse dia, no domingo, Jesus é exaltado, aclamado, aplaudido, é cantado hosanas, esse é o que vem em nome do Senhor. Mas aí passa 2, 3, 4 dias, Jesus é traído, julgado, acusado, maltratado e por fim é pregado numa cruz. É uma grande reviravolta, é uma grande volta que o mundo dá. O 8 a 80 de uma maneira muito rápida. Por isso, ainda dentro da quaresma, nós refletimos sobre essa situação, essa paixão de Jesus. Por que teve que ser assim? Primeiramente, porque as palavras de Deus nunca falham. As palavras de Deus nunca falham. As palavras de Deus não são por acaso. E as coisas também não aconteceram por acaso. Lá atrás, muito tempo antes de Jesus ser concebido e Jesus nascer da Virgem Maria, lá atrás foi dito que o rei seria enviado e entraria dessa mesma forma em Jerusalém. É dito por Zacarias capítulo 9, eis o seu rei entrando na cidade montado em um jumentinho. E Jesus entra da mesma forma. Por quê? Por que entrar dessa forma? E lá em Zacarias nós entendemos também isso. Porque este rei veio para trazer paz e não para a guerra. Esse rei veio para a paz. Sim, é aqui que os planos de Deus eles começam a se tornar ainda mais loucura para a nossa razão. Porque nós entendemos que essa entrada de Jesus e toda a sua caminhada durante a Semana Santa é uma caminhada de obediência, aonde o Filho único de Deus, aquele que é prometido, ele finalmente cumpre tudo aquilo que foi dito desde lá atrás, desde Adão e Eva, aonde esse descendente iria esmagar a cabeça da cobra. Sim, para trazer paz. Paz. Não uma paz territorial, muito maior do que isso. Uma paz eterna, uma paz celestial. Lá no Antigo Testamento, essa paz é indicada para nós com a palavra shalom. Que muitas vezes nós ouvimos como uma saudação, shalom. Mas shalom não é só uma saudação. Shalom é a paz de Deus. É a paz oferecida para nos reconciliar com Deus. A paz oferecida para não sermos condenados pelos nossos próprios pecados. Paz por sabermos que nós podemos continuar a viver neste mundo com um passaporte já carimbado para a eternidade. Pois o preço dessa viagem para a eternidade foi paga. Não com ouro nem prata, mas com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensando nessa reviravolta que essa Semana Santa dá, desde o domingo até a quinta-feira, onde Jesus é traído, não nos é permitido, nós não podemos dizer, nós não podemos acusar que estes mesmos judeus que estavam adorando Jesus na entrada triunfal, são aqueles que lá naquele momento gritam, crucifica-o, no julgamento de Jesus. Nós não podemos afirmar isso porque talvez os verdadeiros seguidores de Jesus, alguns, como Pedro, nós vemos que ficaram com medos e tenebrosos naquele momento, mas muitos daqueles que seguiam Jesus, talvez nem tiveram a chance e a oportunidade de defender Jesus. Mas ainda assim é notório que as expectativas quanto à vinda do rei é uma expectativa que foi muito diferente na sua forma prática. Aquilo que muitos esperavam de Jesus não foi realmente aquilo que aconteceu na sua forma prática. Jesus não é aquele que veio para libertar o povo judeu das garras dos romanos naquele momento. Jesus é aquele que veio para libertar das garras do pecado, do poder da morte e do próprio diabo que tem contra cada um de nós. Por isso Jesus superou qualquer que fosse o entendimento
anterior à sua própria vinda. Por isso, assim diz Paulo também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O que nós podemos esperar de um governante, de um rei, de um marido, de uma esposa, da igreja, enfim? Bom, certamente cada um de nós temos opiniões diferentes quanto a cada uma dessas coisas. Cada um de nós tem uma experiência, uma expectativa, e nós podemos conversar e até agregar diante das nossas opiniões diferentes. Mas nós devemos ter em mente, todas essas coisas, elas são passageiras. Os governos, os governantes, eles mudam. De tempo em tempo aparece um novo, de tempo em tempo aparece um sistema diferente também. Mas o que não muda é a palavra de Deus. O que não muda é a salvação que vem de Cristo. Essa é eterna. E pelo seu poder e pela sua eternidade dele, nós podemos esperar a sua volta gloriosa. Por isso nós somos prisioneiros dessa esperança. A esperança de ver Cristo voltar para reinar pelos séculos sem fim. Então nós podemos confiar certamente nesse rei, tal qual ele sabia de tudo aquilo que estava fazendo, tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso, no seu julgamento, em muitos momentos, Jesus não preferiu nem responder, porque era necessário todas essas coisas acontecer. Assim também nós podemos ter a certeza que Jesus conhece a cada um de nós. Conhece aquilo que nós estamos passando. Sabe os momentos que nós passamos em nossas vidas. E por isso nós podemos confiar em suas respostas. Quando elas vêm e também quando elas não vêm. Porque as palavras de Deus nunca falham. As promessas de Deus nunca falham. Principalmente quando Deus disse, entrega o seu caminho ao Senhor e tudo mais certamente Ele fará. Assim, meus queridos irmãos, que nós possamos confiar sempre em Cristo e ter a certeza de que a sua salvação é tão verdadeira quanto a ressurreição, que estende para nós um caminho para a morada celestial. E essa paz com Deus é que nos tranquiliza para viver a nossa vida e esperar pelo seu retorno. Ele chegou, mas o que esperar deste rei? A salvação. Essa é a única resposta possível.